Então, senhoras e senhores, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Bem, então, essa aula direcionada aos alunos do sexto ano do Colégio Afinísia Freire, disciplina é História. E a gente vai falar a respeito do capítulo 13, rivalidades e guerras na Grécia Antiga, especificamente sobre as guerras médicas, que nada tem a ver com a revolta da vacina ou a guerra entre governo e ciência, negando o que a medicina tem a oferecer pra gente. Nesse caso, guerras médicas, é porque os persas, eles se chamavam Medos. Medos, por isso médicas, tá? Médicos, medos, tá? Mas não é médico de medicina não, viu? Só para alinhar esse negócio aí. Enfim, aí no capítulo 13, aí na página 126, a gente vai começar da seguinte forma. Nos dias atuais, ainda há povos que guerreiam pelos mais variados motivos: religiosos, territoriais, ideológicos, políticos, étnicos. Pensando na proteção e na segurança das crianças, a Organização das Nações Unidas, a ONU, aprovou no ano de 1959 uma declaração com 10 direitos das crianças. Quais são esses 10 direitos? Bom que vocês saibam, né? Todas as crianças, independentemente de cor, sexo, língua, religião ou opinião, têm os direitos a seguir garantidos. A criança será protegida e terá desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social adequados. Crianças têm direito a nome e nacionalidade. Tá? Então ninguém vai ficar sem nome. Ô coisinho, vem cá. Ô fulano, mas qual é o seu nome? Ah, eu não tenho nome, meu Deus, não tenho nome, quem sou eu? Não, tem que ter nome. Nacionalidade, o local de nascimento. Ah, qual é a sua nacionalidade? Brasileiro. Ah, e a sua? Angolano, jamaicano, italiano, chinês, japonês, australiano, de Wakanda, né? E por aí em diante. A criança terá direito à alimentação, recreação e assistência médica. Alimentação, claro, todo mundo tem que se alimentar, assistência médica, acompanhamento médico e tal. Recreação, nesse caso, tem que ter recreio, porque tá na escola. Tá. Não, recreação é a ideia de lazer, em geral. Você tem que ter, toda criança, ela tem que ter uma forma de poder aproveitar, ter lazer, né? Isso, inclusive, essa questão do lazer, ela se contrapõe à ideia de que as crianças elas façam parte de um grupo de trabalho infantil. Então você retira essa coisa do trabalho infantil e você dá a oportunidade de alimentação, de educação, de recreação, entre outros fatores, né? 5. Crianças deficientes terão tratamento, educação e cuidados especiais. Então é por isso que a gente tem essa ideia sobre a necessidade de todo mundo é igual perante a lei. A gente tem na nossa própria Constituição Federal, a gente fala, existe esse tópico. Todo mundo será igual perante a lei. Tranquilo? Tranquilo. Só que dentro disso é importante que a gente tenha a ideia de que cada um vai ter um tipo de particularidade. Então, somos iguais perante a lei, mas à medida das nossas desigualdades, elas precisam ser equilibradas, equiparadas, para que todos tenham as mesmas condições e possibilidades dentro da sociedade. É por isso que existe, por exemplo, a lei de cotas, as cotas raciais, né, as cotas sociais, porque há determinadas pessoas que elas acabam tendo mais oportunidades que outras. Então existe um preconceito muito forte ainda dentro da nossa sociedade, em diversos fatores, né?
em relação às crianças com deficiência, as pessoas com deficiência, elas acabam muitas vezes, no caso das pessoas adultas principalmente, elas acabam muitas vezes fora do mercado de trabalho, simplesmente por conta do preconceito das empresas que vão contratar as pessoas, né? Que tem dificuldade. É só vocês andarem pela rua, pegar um ônibus, você vê a dificuldade com uma pessoa que é um cadeirante ou que anda de muleta para poder entrar num ônibus, para entrar num metrô. Não existe uma questão de acessibilidade muito forte. Quer ver? Até uma coisa simples, lá na própria escola, lá no Afenise. O que acontece? Eu falei, né? Sexto ano, História, Alfenísia Freire. Tá? Prova Alfenísia. Teve um aluno, não lembro quando foi, no ano passado, que, acho que foi Caio, que era do segundo ano, que aí fez uma cirurgia no pé e não podia subir a escada. Então até teve um caso de um professor também, não sei se foi Simone, que teve um problema no pé e não podia subir a escada. Ou seja, só uma questão simples, temporária, para vocês verem. A pessoa tá de muleta, tá com o pé enfaixado, tem dificuldade de subir a escada. E aí a turma dele, que era em cima, precisou ter as suas aulas numa sala embaixo. E o pessoal de baixo subiu. Por quê? É pela própria ideia sobre acessibilidade, né? Você dá condições adequadas às pessoas para que elas possam ter acesso a acessibilidade, para ter acesso aos locais, para ter acesso a determinadas condições. Enfim, aí por isso que diz que crianças, adolescentes, pessoas em geral, com algum tipo de deficiência, terão tratamento, educação e cuidados especiais. A criança precisa de amor e compreensão. A criança terá direito a receber educação, que será gratuita, pelo menos no grau primário. Tipo, é responsabilidade do Estado quanto governo em geral, dar educação gratuita e de qualidade a todo mundo. Claro, isso não impossibilita que haja escolas particulares, desde creche até faculdades, né? Dos menorzinhos aos maiores. Não tem problema. Agora, o Estado ele precisa também ofertar um ensino público de qualidade. Nem sempre a gente vê isso, até mesmo porque muitas vezes não é interesse do próprio Estado manter isso, porque existe um custo, né? Só que assim, não é gasto, é investimento. Se você investir na educação da população, o retorno acaba sendo muito maior, né? Porque a galera passa a ter um conhecimento, passa a ter a saber de mais técnicas, ser uma mão de obra até mesmo mais qualificada. Só que o Estado não quer isso, né? Quer quanto mais burro melhor, porque aí eles podem usar esse povo como massa de manobra. Pessoas que não pensam é mais fácil de serem manipuladas. As crianças estarão em quaisquer circunstâncias entre os primeiros a receber proteção e socorro. Tá? Então, tanto as crianças quanto os idosos, vocês veem que eles têm prioridade. Foi para o hospital. A criança acaba tendo prioridade aos adultos. Né? A criança será protegida contra qualquer crueldade e exploração. Não será permitido que ela trabalhe ou tenha uma ocupação que prejudique os estudos ou a sua saúde. Então, a ideia do trabalho infantil, crianças de 4, 5 anos de idade já trabalham quebrando pedra para poder fazer brita, quebrando em fábricas, em carvoarias, produzindo carvão, tal, desde muito cedo. Interior a gente acaba vendo muito isso. Professor, mas o trabalho enobrece o homem. Tá, beleza. A partir de que idade você pode trabalhar? Existem alguns casos a partir dos 14 anos, outros a partir dos 16 anos, como jovem aprendiz. Só que assim, é preciso que a gente possa enxergar uma coisa que é muito óbvia. Ao mesmo tempo que a criança precisa de tratamento, precisa de educação, de recreação, de alimentação,
como é que você pode chegar e colocar ela dentro de um ambiente de trabalho que muitas vezes vai lhe ocupar 8 horas diárias, 10 horas diárias? Qual é o tempo que ela vai ter para poder estar na escola, para depois estar em casa, para estudar, para ter lazer, para ter descanso, para descansar o suficiente para no dia seguinte estar novamente na escola? Por isso que o foco deve ser unicamente na questão educacional. Educação e lazer para essas crianças, né? Toda criança terá proteção contra atos de discriminação. Aí a gente tem a ideia de discriminação em geral, né? Assim como no presente, as guerras faziam parte da vida social, política e econômica dos povos antigos. No entanto, aqueles povos não tinham uma visão de infância e preparavam as crianças desde cedo para o combate. Vocês veem, como a gente tinha falado antes até mesmo sobre Atenas e Esparta, em Atenas, desde os 14 anos, os jovens já eram encaminhados para aqueles exercícios físicos, a ideia de guerra. Os espartanos, antes disso mesmo, as crianças já tinham toda a preparação. Crianças, meninos, né? Masculinos, homens. Eles já tinham essa preparação voltada para a guerra. Então, não existia naquela época essa ideia de infância, né? De aproveitar a infância da criança, poder aproveitar aquele momento de formação dela enquanto cidadão, né? A ligação com os pais e tudo. Então elas eram separadas, às vezes, com 7 anos de idade, lá em Esparta, as crianças já iam para os acampamentos para começar, ficavam dias afastados dos pais, para começar o preparatório deles para serem soldados. O desenvolvimento comercial das cidades-estado, a gente também já explicou a respeito de cidade-estado, e das colônias gregas provocou diversos conflitos internos e externos na região. Nesse contexto, as polis concorriam para estabelecer poder econômico e liderança política, e a prosperidade da Grécia também atraía o interesse de povos estrangeiros. O povo botava o olho grande em cima deles, quando começa a ver, estão se desenvolvendo legal, e aí, já que estão se desenvolvendo, e se a gente invadisse esse espaço aí, para poder chegar assim, pegar, aproveitar esse desenvolvimento, aproveitar as riquezas que eles estão gerando ali dentro. A gente sequestra, bota o povo para continuar trabalhando com essas mesmas coisas, mas o dinheiro, ao invés de ir para a mão deles, vem aqui para a nossa mão. As guerras médicas, né? Revolta da Babilônia. Não, guerras médicas. Os governantes do Império Persa, especialmente no século V a.C., desejavam conquistar a Grécia e assim dominar seu comércio. Claro, viram aquele desenvolvimento todo e falaram, opa, e aí, vamos lá, pegar, dar as porradas no grego, e aí tomar tudo ali pra gente? Bora, juntou um, juntou outro assim, falou, simbora. Naquele período, os persas, conhecidos como Medos, não é Medo, é Medo, enfrentaram os gregos nas chamadas guerras médicas. Por quê? Medos, médicas, guerras, entendeu? Primeira Guerra Médica. Dário, imperador persa, liderava um exército numeroso, gigantesco, bem armado e muito bem treinado. Confiante de que as rivalidades entre as cidades gregas facilitariam sua vitória, Atenas e Esparta lá batendo de frente um com o outro assim, porque o meu é maior, porque você comeu meu cuscuz, porque o bolo que estava na geladeira amanhã deixou para mim, você comeu, seu miserável, lazarento, tá, não sei o que. Pronto, aí os persas bateu o olho e falaram, olha, esses irmãos aí estão querendo sair no soco. Vou aproveitar que essa galera é desunida para cair no piau em cima deles. Confiante que as rivalidades entre cidades gregas facilitariam sua vitória, iniciou a conquista pelas colônias da Ásia Menor. E, em 490 a.C., avançou para a Grécia continental.
começaram aqui naquela região da Ásia antes de entrar para a Europa, né? Diante dessa ameaça, as cidades gregas se uniram sob a liderança de Atenas e conseguiram derrotar o exército persa. Tá vendo aí? Mesma coisa quando a gente está em casa, né? Ah, porque fulano fala mal do irmão, tipo, os irmãos estão lá brigando, saindo no soco, na porrada, fala, ah, porque eu não gosto de você, ah, porque mãe achou você na lata de lixo, ah, porque você é adotado, ah, porque você é feio, ah, mas você parece o cão chupando manga com hepatite, ah, porque você tem cara de camundongo com lepra. E assim, cidades irmãs, né? Cidades-estados pertencentes à Grécia, caindo no pau. E aí, só que aí quando chega alguém de fora, vê um negócio desse. Se chega alguém de fora querendo bater em seu irmão, querendo xingar o seu irmão, o que é que você faz? Você é o primeiro a defender. Não, miseráveis. Não, não é bem assim não. Ninguém fala mal do meu irmão. A não ser eu, claro, né? Eu posso falar mal. Mas você não. Tá vindo de fora querendo tirar onda aqui? Não, que nada. Eu sou o primeiro a tacar a porrada em quem fala mal do meu irmão. E assim rolou na Grécia, né? Então, Atenas, que tinha uma força administrativa, política mais forte nessa região da Grécia, ela tomou a liderança disso, mas, claro, dando espaço às outras cidades gregas, principalmente a Esparta, porque tem uma mosca aqui. Eu tomei banho, viu, gente? Mosca, miserável. Aí, principalmente Esparta, que tinha esse poderio militar muito forte. Então, Atenas, sob liderança, a Grécia, sob liderança de Atenas, chegou, lutou contra os persas e venceram essa batalha. Venceram essa primeira parte das guerras médicas. Conta-se que depois da última batalha, na planície de Maratona, um soldado grego correu até Atenas para contar que haviam vencido a guerra. Ó, lembra que a gente falou das Olimpíadas? Qual era o primeiro esporte das Olimpíadas? A maratona. Ó, daqui que surgiu. Então, depois da última batalha, na planície de Maratona, um soldado grego correu até Atenas para contar que haviam vencido a guerra. Saiu de lá do Cabrunco para poder chegar até Atenas. A gente venceu! Porra! Esse episódio teria originado o nome maratona, uma modalidade de corrida de longa distância. Se fala, inclusive, que no final das contas esse cara saiu correndo aí feito doido para poder falar que venceu. Assim que ele chegou lá a Atenas e disse: a gente venceu! Caiu no chão duro e morto. Tá vendo? Por isso que eu não saio correndo. Só por isso. Segunda Guerra Médica. 10 anos após a derrota persa, o imperador Xerxes... Lembra que eu falei na aula passada, fala para a aula retrasada, que a aula passada foi só atividade. Na aula retrasada, que eu tinha falado sobre os guerreiros espartanos, aquele filme 300 de Esparta e tal, um filme que tinha Rodrigo Santoro. Aí, ó, Xerxes foi o papel de Rodrigo Santoro nesse filme 300. Eu até fiquei de procurar para vocês, né, disponibilizar de alguma forma, só que não tem nem na Netflix, nem no YouTube. Aí o YouTube só disponibiliza se você alugar ou comprar o filme, né? E não dá. O professor não tem dinheiro para essas coisas, né? Mas enfim. Mas se vocês tiverem dinheiro, vocês podem comprar um filme que vale a pena. Ou então procurar nesses Mega Upload, tal, não sei o que. Esses negócios, dessas coisas de baixar filme, né? De forma alternativa, tá? Sem ninguém saber, sem a Polícia Federal pegar vocês, pá, se vocês quiserem procurar, assistir, tá legal. É bacana para compreender até um pouco mais sobre o funcionamento do exército espartano e principalmente essa Segunda Guerra Médica, que tem essa luta dos espartanos contra os persas no imperador Xerxes. Então, 10 anos após a derrota persa, o imperador Xerxes, sucessor de Dário, liderou uma nova invasão à Grécia. Diante da necessidade de organizar a defesa e de equipar suas tropas, Atenas formou a Confederação de Delos,
uma aliança política e econômica entre várias cidades gregas para suprir as demandas da guerra. Você vê, novamente, Atenas, por conta dessa organização administrativa e política que ela sempre teve dentro da Grécia, não é à toa que até hoje Atenas é a capital da Grécia, ela fundou essa confederação de Delos para poder trabalhar ativamente em relação às guerras médicas, a guerra contra os persas. Né? Ó, a gente vai precisar de uma grana aqui, vamos fazer isso, levantar essa grana, vender uma bijuteria ali, né? Montar um brechó para vender umas roupas aí, pá, não sei o que, para juntar grana, para comprar armadura para nossos soldados em geral, para a gente comprar escudo, para fazer o rango da galera e pá, não sei o que, entendeu? Vender assim, os brigadeiros ali na porta do Coliseu, pá. Enfim. Os persas atacaram e incendiaram Atenas. No entanto, o combate no mar na batalha de Salamina, tá? Então, se vocês quiserem lembrar da batalha, a batalha no mar foi Salamina. De mil é mina, mulher, Salamina. Na batalha de Salamina, que foi pelo mar, foi vencido pelos atenienses, com a ajuda, claro, dos demais soldados da Grécia. Esse resultado surpreendente pode ser explicado por diferentes fatores. O sucesso na Batalha de Maratona contribuiu para aumentar a confiança dos cidadãos de Atenas. Você vê, os atenienses falam assim, meu irmão, a gente venceu lá em Maratona, a gente pode vencer essa zorra de novo, contra esse rebanho cabrunco. E aí foram lá, conseguiram vencer. Eles sentiam-se comprometidos com sua cidade, sensação de pertencimento, né? Aquela ideia, o patriotismo que eles tinham em defesa de sua cidade, Atenas, dispostos a defendê-la mesmo em circunstâncias difíceis. A frota ateniense era a melhor da Grécia e estava treinada para combates em seu próprio território. Né? Então, tinham conhecimento de tudo que rolava lá em Atenas. Eu sei que se a gente subir essa ladeira, virar ali a terceira esquerda, depois virar à direita, subir aquela escadaria, passar pela porta do bar de seu coisinho e depois atravessar a montanha, a gente chega numa posição estratégica para qualquer pessoa que tente atacar a gente cair em cima, quebrar as pernas dele mesmo. Então eles tinham, claro, esse conhecimento sobre o próprio território deles, e isso facilitava com que eles pudessem formar estratégias melhores, tanto de defesa quanto de ataque. Dizem, o ataque é a melhor defesa, ou a defesa é o melhor ataque. Mas enfim, né? E aí eles conseguiram, dentre essas batalhas, vencer a Batalha de Salamina. Até então, Esparta não havia se envolvido diretamente na guerra. Só de butuca de olho, olhando de lá do fundo. Deixa ver se os atenienses vão jogar duro nessa batalha. Se de repente o negócio, o bicho pegar, a gente entra nessa porrada. Se não, vamos ficar aqui só de olho. Então, após a batalha de Salamina, e sob a ameaça de ter o seu território invadido pelos persas, que Esparta decidiu finalmente entrar na guerra. E sua participação nos combates terrestres definiu a vitória final dos gregos. Tá vendo aí? Os espartanos, espertos, miseráveis, soldados assim, ó, massa, todo pocadão, bombado, assim, fala assim, ó, a gente vai entrar, vai resolver esse negócio aí. Isso aí, tipo Gilberto e Daniel que entraram no segundo tempo ali no jogo Bahia Atlético Mineiro. Entrou do segundo tempo, meu irmão, Bahia tava tomando 1-0, fizeram logo 3 gols, Bahia ganhou. Tá vendo aí? Quase que uma batalha entre os Grécia e os persas. Então os guerreiros espartanos foi Gilberto e Daniel. Bahia 3-1 no Atlético Mineiro. Bora Bahia. Enfim, em 449 a.C. ocorreu o fim definitivo
das guerras médicas. Aí a gente tem aqui Atenas versus Esparta, né? Além do desenvolvimento econômico e militar, Atenas era um rico e diversificado centro cultural do mundo grego. Os atenienses mantiveram a liderança sobre a Confederação de Delos e transformaram as contribuições das cidades aliadas em tributos obrigatórios, utilizando o dinheiro em seu próprio benefício. Olha que rebanho de safado. Depois de ter passado a guerra, eles falam, não, vamos manter essa confederação de Delos aí, porque se de repente algum outro povo resolver invadir o nosso território, a gente já tem essa união, essa movimentação aí para impedir que aconteça algo mais sério, né? Só que o rebanho de safado fez o quê? As contribuições que as outras cidades gregas, que as cidades aliadas davam para a Confederação de Delos, que era para poder deixar ali guardadinho para uma necessidade maior em relação ao confronto, a futuros conflitos, outras guerras, os atenienses, que eram os líderes dessa Confederação de Delos, eles estavam pegando esse dinheiro, que era um tributo, era um imposto obrigatório, né? E estavam usando em seu próprio benefício. Ah, não, vou construir uma ponte ali que atravessa ali, sabe? Do bairro tal para o bairro tal. Vamos usar esse dinheiro aqui da confederação? Bora? Bora. Ninguém vai ver. Algumas cidades gregas se julgavam ameaçadas pelo desenvolvimento de Atenas e uniram-se a Esparta, formando a Liga do Peloponeso. Então, eles começaram a virar no estopor, carretado lá com Atenas. Ó, a Atenas tá fazendo de otário. E a Esparta era outra grande força existente na Grécia. Aí a galera começou a... vamos lá, juntar com o primo lá, Esparta. O cara também é bicho duro. Começaram a se juntar com Esparta e formaram essa Liga do Peloponeso. As rivalidades entre a Confederação de Delos e a Liga do Peloponeso acentuaram-se, resultando no ano de 431 a.C. na Guerra do Peloponeso. A Guerra do Peloponeso, então, foi entre Atenas e Esparta. As guerras médicas foram entre os gregos e os persas, também conhecidos como medos, tá? Entendeu? Os espartanos combatiam melhor em terra, mas os atenienses dominavam o mar. Esse equilíbrio de forças prolongou a guerra por quase 30 anos. Com o objetivo de resistir aos ataques do exército espartano, o governo de Atenas decidiu concentrar a população dentro das muralhas da cidade. Tal medida prejudicou a produção no campo e provocou uma epidemia que matou cerca de 1/3 dos seus habitantes. Claro, você tem a parte central da cidade ali, que ela é toda murada, né? É uma forma de proteger a sua população, como se fosse dentro de uma fortaleza mesmo. Só que os campos cultiváveis estavam do lado de fora dessa fortaleza. Estavam nas margens da cidade e não nessa parte central. Se você está dentro da fortaleza, não tem acesso ao lado de fora, como é que você vai plantar? Como é que você vai cuidar das cabeças de gado que ficaram tudo lá fora? Não tem como, né? E isso acabou prejudicando essa produção no campo. Se você tem menos gente lá do lado de fora trabalhando no campo, isso vai prejudicar a produção. Consequentemente, a fome vai começar a bater. E uma outra questão é essa epidemia que aconteceu dentro do território, dentro dessa fortaleza em Atenas, dentro dessa parte central da cidade, as muralhas da cidade, que acabou dizimando, matando cerca de 1/3 de seus habitantes. A gente falando em epidemia, dentro das muralhas, tá um ambiente fechado, ainda que tem a parte de cima aberta, claro, né? Mas é um ambiente mais fechado, digamos assim. Você vai nessa época de pandemia, né?
Tá todo mundo em casa, na sua, numa boa, espalhados pela cidade, sem contato muito próximo um com o outro. De repente, todo mundo resolve ir para um show. O show, claro, pô, uma área aberta, né? Você tem as muretinhas ali bonitinhas para que ninguém sem ingresso entre naquele espaço, né? Parte de cima é aberta, ventilação. Só que tem uma aglomeração danada ali. Um monte de gente reunida no mesmo espaço. Se alguém ali dentro tá doente, se alguém ali dentro tá com Covid, tá lá com coronavírus, começa a tossir, Leus, jogou o vírus pra cima do rapaz que tá ali, para o rapaz da carrocinha do cachorro quente, pro segurança, pro amiguinho que tá ali do lado, pro outro cara que tá ali, pronto. Muita gente fica doente. Por isso que a gente não pode aglomerar durante a época de pandemia, viu, gente? Fique em casa, mas se não puder ficar em casa, ó, saiam, usem máscara. Usem máscara bonitinho, tá, não sei o que. Usem máscara. Usem álcool em gel, tá? Nesses hábitos, lavam a mão, tal, não sei o que. Se o lugar tiver. Parece que o professor é doido, essa miséria. Se o lugar tiver como lavar as mãos, você lava. Se não, álcool em gel ali na bolsa, na mochilinha, pá, não sei o que, de vez em quando lavar. Não tira a máscara pra nada, tá? Ah, vai ter que beijar na boca, pessoal. Tem negócio de beijar na boca, não, pá. Deixa eu beijar na boca no que vem. Enfim. E aí acabou dizimando, acabou matando 1/3 da população ateniense, que estava nesse ambiente fechado, rebanho de doido, miséria. Desgastados pela fome e definitivamente derrotados, os atenienses renderam-se no ano de 404 a.C. Professor, peraí, que zorra é essa? Peraí, a guerra começou em 431 e acabou em 404? É o que? Benjamin Button tá voltando no tempo? Jesus. Não, gente, linda, maravilhosa, seus rebanho de inteligente. Eu já expliquei a respeito da ideia sobre antes de Cristo e depois de Cristo, né? Então, antes de Cristo, a passagem dos anos, você vai contando ao contrário, né? Descendo, se aproximando ao ano zero. Então, por isso que começou em 431 antes de Cristo e acabou 27 anos depois, no ano de... Ai, meu Deus, me perdi. No ano de 404 antes de Cristo. É 27, gente? Eu não sei calcular, não. Deve ser, né? 431... 27, eu sempre soube, tá? Professor de matemática, não veja isso. E eles acabaram se rendendo em 404 a.C. porque não tinha mais como viver direito ali dentro. Um monte de gente morta, fome, perdendo soldados e mais soldados. Após a guerra, Esparta passou a dominar as cidades gregas. Algum tempo depois, outras cidades como Tebas começaram a disputar também essa liderança. Ficou com inveja, né, de Esparta. Porque esse poder está todo concentrado na mão de Esparta. Não pode ser assim não. Meu nome é Tebas. Eu vou lutar para conseguir esse lugar que os espartanos estão. Então Tebas começou a fazer essa disputa também pela liderança. E as disputas entre cidades e estados enfraqueceram a Grécia, facilitando o domínio estrangeiro no século IV a.C., né? Muitas cidades gregas entrando em conflito o tempo todo. Essas brigas internas enfraquecem internamente, e quem está do lado de fora olhando fala assim: briguem, desgraçados. E aí pronto, vai enfraquecendo internamente. Quem está de fora começa a bater o olho grande e fala assim: vou conquistar ali, vou juntar a galera aqui de fora, quebrar na porrada aquela galera que está ali dentro, que eles estão fraquinhos já. Foi o que aconteceu. Ao longo de sua história, a Macedônia, situada ao norte da Grécia, foi influenciada pela cultura grega, adotando seus idiomas e seus costumes. Durante o governo de Filipe II, teve a formação de um império que, em 338 a.C., dominou a Grécia. Vocês veem, a Guerra do Peloponeso acabou em 404 a.C.
o domínio macedônico sobre a Grécia ocorreu menos de 100 anos depois, por conta da série de conflitos internos na Grécia e esse esmorecimento, esse enfraquecimento interno. Então, os macedônicos, a Macedônia, estava de fora, já tinha uma noção sobre quem era a Grécia, bateu o olho ali e falou, não, agora a gente pode invadir o território deles. Aproveitar o desenvolvimento que eles tiveram durante bastante tempo, o enriquecimento, a estrutura local, vamos aproveitar isso daí. Coube a Alexandre o Grande, filho e sucessor de Filipe II, a tarefa de fortalecer o domínio macedônico na Grécia e de estender as conquistas sobre a Ásia Menor. Vocês veem que os persas antes eles tinham estavam tentando conquistar a Grécia e primeiro tinham conquistado a Ásia Menor, a mesma coisa que dos macedônios. Eles conquistaram, só que eles primeiro foram na Grécia e depois eles começaram a se expandir e chegaram onde os persas haviam conquistado antes, ali na Ásia Menor. Entre 334 e 331 a.C., novamente aí, Alexandre conquistou a Pérsia, a Fenícia, o Egito e parte do Oriente, estabelecendo a capital do Império Macedônico na cidade de Babilônia. Alexandre governava os povos conquistados, permitindo que mantivessem os seus costumes, sua língua e sua religião. Que legalzinho ele, né? Alexandre o Grande, ele permitiu que mesmo esses povos conquistados, eles pudessem manter os seus próprios costumes, a sua língua e tudo, a religião. Tranquilo, menos mal. O que acabou contribuindo para a fusão entre as culturas orientais, da região da Ásia, e ocidentais, região da Europa, né? Conhecida como helenismo. Então, o helenismo ocorreu graças a essa permissão que Alexandre o Grande, que era o imperador do Império Macedônico, né? O helenismo ele surge a partir dessa permissão que Alexandre deu de as cidades conquistadas manterem os seus costumes. Então, vocês mantêm o costume, mas como tem parte do meu povo também habitando esse local, as culturas elas começam a dialogar entre si, começam aos poucos a ir se misturando e tem essa unificação cultural. Por conta disso tudo, de toda essa influência cultural que vem de vários povos diferentes e se unem de certo modo, mantendo um certo respeito entre eles, houve a formação do que a gente conhece como helenismo. Mas, claro, em troca dessa permissão que eles davam dessas cidades conquistadas manterem os seus costumes, ele exigiu o pagamento de impostos. Claro, é um território conquistado, então, vocês pagam imposto aí bonitinho, tudo certinho, tá tranquilo, não vão matar ninguém. Claro, exigia então esse pagamento dos impostos e o respeito à sua autoridade, em primeiro lugar. Em 323 a.C., aos 33 anos de idade, Alexandre morreu vítima de uma febre. Febrezinha básica assim. É só uma gripezinha, tá ok? Ele morreu por conta de uma gripezinha, ou por conta de uma febre. 33 anos de idade. Ele tinha histórico de atleta? Tinha histórico de atleta. O pessoal falou que era uma gripezinha? Falou. Morreu de febre. O império ele acabou então sendo dividido entre os principais comandantes do exército. O general Mourão aí, o vice-presidente. Brincadeira, gente. Mais tarde, no século II a.C., os macedônicos acabaram sendo conquistados pelos romanos, né? Houve essa divisão territorial, houve diversos líderes dentro do Império Macedônico, e isso acabou tendo uma desagregação, né? Eles acabaram se afastando um pouco, então tiveram uma dificuldade um pouquinho maior de manter o seu território coeso, seu território mais junto, assim, e sofreram derrota para o Império Romano. E a última parte desse capítulo, que é menorzinho, né?
Em 332 a.C., o imperador Alexandre conquistou o Egito, né? Tinha conquistado lá o Egito. Lá ele fundou a cidade de Alexandria. Ah, safado, né? Alexandria. Se eu fosse imperador, ia conquistar uma cidade, ia chamar o quê? Sei lá. Esse daqui é o território vitoriano. Ia ser legal, né? Massa assim, ó. Cidadãos vitorianos. Vita, Vitor, Vitoriano, Alexandre, Alexandria. Entendeu? Entendeu? Então, lá ele fundou então a cidade de Alexandria para funcionar como ponto comercial, porto comercial. Após a morte de Alexandre, o Império Macedônico foi reorganizado administrativamente e dividido entre três grandes reinos, cada qual entregue ao governo de um general. Então, o território era imenso. Alexandre era um miseravão, Alexandre o Grande, né? Era um miseravão, ele tinha punho de ferro para poder comandar aquela zorra toda. Depois que ele morreu, o pessoal achou por bem, não, vamos dividir o território em três, né? Cada parte desse território aí vamos ter um general cuidando disso daí. Nesse processo, a importância de Alexandria aumentou e ela acabou se tornando a capital do Egito, superando a importância econômica, cultural e política todas as demais cidades do Império Macedônico. Alexandria pode ser considerada uma metrópole do mundo antigo, chegando a ter 500 mil habitantes. Construída conforme os padrões da arquitetura grega, claro, a influência da Grécia na formação da Macedônia, até mesmo porque antes dos macedônicos invadirem a Grécia, eles pertenciam a uma região que ficava ao norte da Grécia, que já tinha muito da influência da arte, da arquitetura, da cultura grega. Então, eles pegaram, se aproveitaram ainda de mais conhecimentos adquiridos depois deles invadirem, conquistarem a Grécia, para poder construir o seu império. Foi o que aconteceu lá na Alexandria. Alexandria foi construída conforme os padrões da arquitetura grega. Por suas praças, ruas e mercados circulavam mercadorias de mercadores gregos, persas, judeus, babilônios, romanos, cartagineses, entre vários outros. Né? Era um importante porto comercial que vários mercadores, vários comerciantes de diversas localidades no mundo, daquela região pelo menos, se encontravam ali para poder comercializar, para vender seus produtos, para comprar suas necessidades, para trocar uma ideia, tomar uma cervejinha, comer uma carnezinha, um churrasquinho grego ali, né? Ali na esquina, e pá, não sei o que, uma picanha, pá. Contudo, o que contribuiu para a cidade se converter no principal centro cultural do mundo antigo foi o funcionamento da Biblioteca de Alexandria, erguida no ano de 283 a.C., durante o governo de Ptolomeu I. Cerca de 100 anos depois da sua inauguração, ela foi ampliada com a nova construção, dentro do templo religioso em homenagem a Serapis. A nova construção passou a abrigar o museu, local de estudo, formado também por teatro, jardim botânico, jardim zoológico, para pesquisas diversas, além de dormitórios para acomodar os eruditos que a frequentavam, os sábios, né? Então, a Biblioteca de Alexandria se tornou praticamente uma universidade, né? Digamos assim, que tinha de tudo, tinha teatro lá dentro, locais de estudo, museu, teatro, jardins, locais que permitiam que esses estudiosos pudessem fazer diversas pesquisas diferentes. E lá dentro também tinha dormitórios, tinha uma forma de abrigo, né, onde esses eruditos, que eram os sábios, eram os estudiosos da época, eles pudessem dormir, frequentar aquele local, né, esses dormitórios, que aí acordava de manhã cedo, opa, vou ali pesquisar um negócio. Não precisava vir de lá de longe, pegar o buzu, 6 horas da manhã, acordar às 5h30 da manhã, né? Fazer o café dos meninos, pegar o buzu e ir para lá para a biblioteca para estudar, e depois quando desce 8 horas da noite
voltar, buzu cheio, povo fedendo, tá? Não precisava, dormia logo ali mesmo. Após longo período de esplendor, de grandiosidade, de beleza, a Biblioteca de Alexandria passou por lenta decadência. A partir do século II a.C., com a derrota do Império Macedônico pelo exército romano, a cidade passou a fazer parte, claro, do Império Romano. Roma bateu o olho e falou: ah, bonitinho esse lugar aqui, venha pai, fica aqui, é com a gente agora, a gente que vai tomar conta dessa bagaceira aí. Com o tempo, os investimentos do governo para mantê-la, para manter essa biblioteca de Alexandria, começaram a diminuir. Assim, sei não. Atualmente as versões de que ela foi incendiada a mando dos imperadores romanos e posteriormente pelos árabes, quando eles se apossaram da cidade no século VII, isso já depois de Cristo, são colocadas em dúvida por falta de evidências seguras que isso tenha acontecido. Na verdade, a biblioteca de Alexandria, assim como os jardins suspensos da Babilônia, você vê que a Babilônia foi a capital do Império Macedônico e tal, ambos foram destruídos completamente e hoje só se sabe por conta dos esboços, dos rascunhos, dos livros que falam sobre esses locais, a grandiosidade desses locais, suntuosidade desses locais, esplendor, tá? Mas a estrutura física em si, a arqueologia do local, não existe mais. Ok? Enfim, e aí a gente tem um mapa que mostra sobre qual era a região da Macedônia quando Alexandre se tornou rei, tá? Aquela partezinha ali em cima, ó, que tem ali a Trácia, pronto, junto do rio Danúbio, do Mar Negro, Mar Mediterrâneo, e aí depois toda a região que eles conquistaram, o Império Macedônico, lá no ano de 323 a.C., quando Alexandre o Grande morreu, tudo que ele já tinha conquistado, além desses pontinhos vermelhos aí que são um pouquinho menores, que eram as regiões submissas ao Império, e ó, ali ó, no delta do Egito, no delta do Nilo, ali no Mar Mediterrâneo, na pontinha superior do Egito, onde ficava a Alexandria, tá? No Mar Mediterrâneo. Aí vocês olham o mapinha aí bonitinho, da fonte Jeremy Black, World History Atlas, Londres, Dolin Kindersley, 2008, para vocês verem o tamanho da importância do Império Macedônico. Enfim, acabou. É isso aí. Finalizamos a aula de hoje. É isso aí, galera. Muito obrigado. Essa aula foi direcionada para os alunos do 6º ano do Colégio Avenida Freire. A disciplina foi História. Eu já tinha falado isso, mas é importante falar de novo, porque tem um monte de doido aí que não sabe nem o que é que tá fazendo aí. Bota o vídeo pra rolar e vai brincar com o cachorro, vai jogar no celular, vai fazer isso, fazer aquilo, tá, não sei o que. Se lembrem. E semana que vem é o simulado de vocês. Tchau, gente.